O que fazer. Chegamos nos instantes finais do programa. Quer mudar de vida? Por favor, produção, põe o nosso telefone. Esse é o nosso SOS espiritual. Para que você tenha melhores esclarecimentos sobre a reunião, 2103 4075. Ou você pode enviar um e-mail para esse endereço eletrônico. O programa está chegando ao fim, mas esse telefone, como também esse endereço eletrônico, 24 horas no ar, para sua inteira disposição, tá bom? Chegamos aos instantes finais do programa. Você já sabe o que fazer. Até o nosso próximo encontro. Eu tenho uma palavra liberada sobre mim, promessa do Deus vivo que se inclina para me ouvir. Deus não se arrepende do que prometeu. Todo homem falha, mas não meu Deus. O melhor desta terra é meu, o maior dos teus sonhos sou eu. Bom dia, segunda-feira, 15 de abril. Agora são 6h30 da manhã e o Direto da Redação já está no ar. A edição de hoje começa com o susto que alguns motoristas levaram ao chegar a uma delegacia de Guarulhos, na Grande São Paulo. Eles foram vítimas do golpe do carro clonado. A polícia agora está atrás do bandido, que pode fazer parte de uma quadrilha especializada na adulteração de veículos. O carro que chega para estacionar é novinho. O motorista faz a manobra e para bem ao lado de outro, idêntico. O dono do carro verdadeiro fica paralisado ao ver um modelo igual ao dele com o mesmo número de placas. Eu fiquei sem palavras, né? Que eu nunca tinha visto uma cena dessa. A gente batalha com tanto sacrifício para nós ver uma coisa dessa aí, é incrível. O aposentado teve o carro clonado e só descobriu quando foi chamado pela polícia. Na rua ao lado, mais um modelo dublê surpreende o dono do veículo original. A gente toma um susto, né? Já pensou assumir alguma coisa que seja praticada, algum crime praticado com o carro aí, cai nas minhas costas aí. A fila de carros duplicados na rua se formou por causa de um golpista que enganou muita gente em Guarulhos, na Grande São Paulo. Josino Valdeir Abreu se dizia pastor, se aproximava das pessoas e fazia ofertas de carros usados em bom estado. O golpista apresentava sempre um carro de maior valor para conseguir fazer o negócio. Em troca, recebia uma parte em dinheiro e ainda aceitava o carro da vítima. Depois disso, marcava uma data para fazer a transferência dos documentos, mas nunca mais aparecia. Esta senhora de 66 anos comprou um carro do falso pastor. Na semana passada, foi surpreendida pela polícia na porta da casa dela. Foi detida por receptação de carro roubado e só voltou para casa porque pagou fiança. Eu me senti uma verdadeira bandida. Na hora de me identificar, me passava aquilo na mão, aquele rolo com tinta preta que parecia que eu era mesmo uma bandida. E o investigador virou para mim e falou: agora nós vamos ver se a senhora é a senhora mesmo. A senhora tem medo de aparecer. Diz que recebeu ameaças do golpista. Por telefone ele falou que se eu fosse para a polícia, aí ele falaria comigo de uma outra maneira. O que ele quis dizer? O que a senhora entendeu? Eu entendi que ele ia acabar comigo. A clonagem e a adulteração de carros estão na mira do Detran. Só na capital paulista, 336 veículos dublês foram apreendidos no ano passado. A polícia já identificou 6 vítimas do pastor, mas acredita que o número seja maior. Esta comerciante está com receio de andar com o carro que comprou no começo do ano. É a insegurança de saber que tem alguém rodando com um carro que é a mesma placa e a mesma identificação, então até que prove o contrário, né? De repente você
tá pagando por um crime que você não cometeu. Josino já tem passagens por outros crimes. O delegado vai pedir a prisão dele. Não é ele que rouba o veículo e que depois faz toda a documentação, faz a adulteração do chassi. Geralmente são quadrilhas organizadas que fazem isso. E cada indivíduo é uma célula desse esquema todo. Bom, e ainda em São Paulo, 2 novos crimes com a participação de menores de idade chamaram a atenção. Um roubo a uma confecção e um arrastão num restaurante. As câmeras de segurança não intimidaram os bandidos. O restaurante é simples. Fica na zona sul de São Paulo, numa região considerada perigosa. As câmeras mostram quando 2 assaltantes chegam. Um deles vai para os fundos e pede um refrigerante. O outro vai ao banheiro. Ao retornar, o menor de idade mostra uma arma e anuncia o assalto. Os 2 fazem a limpa no caixa e pegam tudo dos clientes em outro ambiente do restaurante. A ação durou menos de 3 minutos. Depois eles fogem em um carro dirigido por um terceiro bandido que ficou do lado de fora. Mas eles foram presos 15 minutos depois por policiais que desconfiaram do trio. Localizado na cintura do menor, uma pistola. E no interior do veículo, diversos objetos jogados no banco e no solo. O menor tinha sido apreendido domingo passado com uma moto roubada, mas foi solto no dia seguinte. Em 2 anos, o restaurante já foi assaltado 6 vezes. E as 2 últimas vezes agora em menos de 20 dias. E assim como no arrastão de ontem, todos os outros casos também tiveram a participação de menores. Um entra, o outro vai para um canto, um pede água, pede alguma coisa. Quando volta, já volta anunciando o assalto. Em Santo André, na Grande São Paulo, as câmeras flagraram mais uma ação de menores. Eles assaltaram uma confecção em plena luz do dia. Não se mexe, não se mexe. Não se mexe. Cadê o dinheiro? Pega o dinheiro. Os 2 foram apreendidos hoje e reconhecidos por testemunhas que viram a dupla em outros roubos na região. Os crimes cometidos por menores, como o da morte do estudante Vitor Hugo Deppmann, reacenderam a discussão em torno da redução da maioridade penal no Brasil. Ontem, o governador Geraldo Alckmin defendeu a medida. Já o governo federal é contra a redução. E se hoje a gente diz que as quadrilhas usam meninos de 17, 16 anos para operarem o crime, se for por essa lógica, daqui a pouco vai ser o de 12, o de 10. E você vai ver depois do intervalo que começa hoje a campanha de vacinação contra a gripe. E ainda, grávidas denunciam que hospitais não estariam permitindo a presença de acompanhantes durante o parto. Eu te conto essa história já já. Juntos para sempre? Ou até que a morte os separe? Não foi acidente isso. CSI Nova York, nesta segunda, 9h15 da noite, na Record. Decolar.com é a minha agência de viagens. Decolar.com tem hotéis no Brasil e no mundo todo. Hotéis 3, 4, 5 estrelas. O melhor preço é no Decolar.com. São apenas 3 passos. Simples assim. Decolar.com. Eu compro meus hotéis pro mundo todo no Decolar.com. Todos os destinos num só lugar. Decolar.com. Decolar.com. Nós compramos no Decolar.com. E você? Decolar.com. 1960. Uma mistura de retas e curvas cria Brasília. 1963. Inaugurada a pioneira e promissora instituição de ensino de inglês da cidade. O objetivo sempre foi oferecer qualidade no ensino da língua inglesa. 50 anos servindo gerações. Faça história. Faça Thomas. Casa Thomas Jefferson. Educação e cultura desde 1963. A concorrência promete demais, mas só a Govesa cobre qualquer oferta de verdade. Faça sua proposta. Voyage, só 30.990. Com mais 2.990, você deixa ele completão. Com ar, direção, vidros e travas elétricas, módulo trem de chave e canivete. Quer outra opção? Entrada mais 60 de 799 mensais. Gol 1.6 com entrada e saldo em 24 meses sem juros. E mais, Gol 1.0 completo a partir de 31.990. Não vamos perder nenhum negócio. Govesa Volkswagen, Cia Trecho 3/4.
O mercado de trabalho está cada vez mais competitivo. Para garantir um lugar de destaque, é preciso estar bem preparado. Por isso, esteja pronto. A sua oportunidade está na Uniplan, porque aqui na Uniplan, você pode. A Uniplan oferece cursos de graduação com profissionais altamente qualificados a partir de R$ 139 mensais e faz parte de um grupo presente em diversas cidades do país. Garanta já a sua empregabilidade. Acesse o site e inscreva-se gratuitamente. Uniplan, aqui você pode. Decolar.com, é claro que eu compro. Melhor preço? Decolar.com. Eu sempre reservo o meu hotel no Decolar.com. Você entra, escolhe seu hotel e compra. E as passagens aéreas, então? Comprar é super fácil. Decolar.com, a minha forma de viajar. Todos os destinos num só lugar. Eu confio no Decolar.com. Por isso, Decolar.com é o número 1. Decolar.com. Decolar.com. Nós compramos no Decolar.com. Decolar.com. Estamos de volta, agora são 6h39. Para a maioria das pessoas que mora e trabalha nas cidades grandes, comer fora é uma necessidade. Mas será que todos nós sabemos como realmente se preparam os pratos quando almoçamos num restaurante? Nossos repórteres foram em busca dessas respostas, visitaram cozinhas e acompanharam fiscais da vigilância sanitária. E olha só o que eles encontraram. Gente com pressa na cidade que para. Em média, quem vive em São Paulo passa quase 3 horas por dia preso no trânsito. E quando a falta de tempo se encontra com a vontade de comer, lanche vira refeição tradicional. Comida sem tempo para degustação, consumida na rua mesmo e em movimento. O que é o seu amor? Um churros. Come andando. No caminho do serviço. E eu tô tomando seu tempo aqui, né? Se o tempo é curto, o critério de escolha é o que está ao alcance das mãos. Olha que a fome aperta em qualquer lugar. Eu não vou ter tempo realmente para almoçar, tô só comendo esse bolinho de bacalhau mesmo pra... Engole às vezes, então, né? Só pra dar aquela tapeada mesmo no estômago. A cara do salgadinho, o jeito da coxinha. Nem sempre refletem os cuidados com o preparo, a higiene da cozinha. Você não sabe como é que tá fazendo lá dentro, né? Às vezes, o absurdo nem se esconde. Esse atendente de um restaurante do centro de São Paulo passa vários minutos mexendo nos pés. Em seguida, vai para a cozinha. Sem lavar as mãos, serve uma refeição para um dos clientes. Desavisado, o homem rega essa refeição com azeite e aproveita o almoço sem nenhuma preocupação. Para evitar surpresas, Marilene tem um truque. Se o banheiro estiver limpinho, eu acho que é um ótimo índice que o lugar é limpo. Fiscais da vigilância sanitária vistoriam bares e restaurantes. Esses alimentos aqui, ó, você tem que identificar todos eles, tá? Com data de fabricação e validade. A maioria das fiscalizações é motivada por denúncias feitas por consumidores. Estamos em São Bernardo, na Grande São Paulo. O alvo aqui é um restaurante especializado em frutos do mar. Na área de atendimento aos clientes, tudo parece respeitar os padrões de higiene e limpeza. Mas na parte interna, os fiscais não demoram a encontrar o que os clientes mais temem. Então aqui tá cheio de barato. Tem pequena, tem grande. Janelas e ralos sem proteção. Todas as áreas têm que ter telas da área externa para não entrar barata. Sujeira que se acumula na parte interna do restaurante. Tem gordura espalhada para todo lado. Isso daqui serve de alimento para elas por muitos dias. Então elas vão se multiplicando. Tudo isso atrai insetos. Uma infração considerada gravíssima. O dono tenta explicar. A detetização não resolve? A detetização ela tem uma eficácia. Agora, se você não limpar o estabelecimento, o local está sujo. O restaurante é autuado com a mais severa das punições. Vai ter que interditar, imediatamente. De acordo com a vigilância de São Bernardo, 12% das inspeções resultam em interdição. Agora, os fiscais seguem até uma pastelaria.
O salão também parece limpo, mas na cozinha, muita sujeira e improviso. O espaço é pequeno e compromete a higiene. Peixes e carnes estão em embalagens abertas e sem qualquer tipo de identificação, nem prazo de validade. Ó, esses produtos estão abertos, você joga, por favor. Tem que ser mantido o produto protegido, né? Nessa condição aí não tem como. Água sanitária é jogada nos alimentos para evitar o consumo. Os técnicos também encontram várias falhas na adaptação do prédio, como esse buraco, aberto na parede para passar o bagaço da cana-de-açúcar. E o local também é interditado. A pastelaria só vai reabrir quando fizer todas as adaptações. Os donos de estabelecimento, eles se preocupam muito com a área de consumação do cliente dele. São áreas grandes, normalmente bem arrumadas, né? Só que a área de manipulação é sempre a menor área, a área mais precária, e que a gente percebe que não tem nenhum investimento e nenhum cuidado. Também na Grande São Paulo, acompanhamos a fiscalização em Santo André. Depois de uma denúncia, fiscais chegam a esse restaurante de comida por quilo. No balcão, as primeiras infrações aparecem. A água que aquece a comida está suja. 2 dias já está assim? Trocado diariamente, tem que ser lavado. Na parte interna, várias irregularidades. Lixo aberto, buchas e panos de prato com higienização inadequada. Todos os cômodos e detalhes são observados. Depois de uma fiscalização como essa, de rotina, ou depois de receber algum tipo de denúncia, os técnicos da vigilância sanitária chegam a observar quase 50 itens, desde alguns mais simples, como a temperatura ideal para a refrigeração dos produtos, até questões mais graves, como a validade dos produtos e se existe aqui, na despensa ou na cozinha, algum produto estragado. O frango ele é potencialmente contaminado por uma bactéria chamada salmonela e que pode gotejar nos produtos que estão embaixo. E jamais misturados, ainda mais com produto que está pronto já para o consumo, como esse cuscuz. Problemas na estrutura do prédio que comprometem a higiene e muito improviso na cozinha. Não há exaustor. O risco aqui não é tanto a questão do alimento, visto que aqui é uma área de cocção. Porém, o funcionário que fica exposto a esse ambiente, né? Ele começa a suar. Por uma barata, né? Uma gordura acumulada no cano é um banquete, né? Na pia, que deveria ser usada pelos funcionários, uma das maiores infrações. A tubulação do esgoto ela está aberta, né? O que pode acabar atraindo insetos. E o cano, ó, foi retirado e não foi recolocado. Assim, o funcionário ele não tem como lavar as mãos, porque olha aqui, desce tudo lá embaixo. Não vai lavar a mão. A gente vê que o piso estava até seco quando a gente chegou, né? Então a cozinha está completamente inadequada, né? Aqui também não adiantou o apelo do dono. Eu vou providenciar o fechamento disso aqui hoje. O estabelecimento foi interditado até que sejam atendidas todas as exigências da vigilância. Interditar locais impróprios pode evitar problemas graves de saúde nos consumidores. A intoxicação por alimentos pode causar desde reações simples, como dores abdominais e diarreias, até complicações neurológicas graves, que podem levar à morte, como o do botulismo. Preocupações que não passam pela cabeça de quem vive da terra. A cidade está ao alcance dos olhos e o alimento das mãos. A gente produz, a gente mesmo que manuseia eles, né? Seu Tadeu herdou dos pais a habilidade com o manuseio da horta. Para dona Gilda, colher no pé é motivo de satisfação. Eu gosto de preparar o alimento. Eu prefiro assim, saber o que eu estou preparando, o que eu estou comendo. Então a alimentação eu gosto que seja feita na chácara, na minha casa.
Nessa região, no interior de São Paulo, isso é rotina. Porque, assim, verdura, legumes a gente já tem, né? Não precisa você ter o gasto de ir no mercado e comprar, entendeu? A gente já tem. Melhor, né? Pouco mais de 1 hora de São Paulo e uma rotina tão diferente. No entorno de Mogi das Cruzes, pequenos produtores investem no quintal como fonte de renda e de saúde também. Uma pequena lavoura com várias espécies de legumes, verduras e folhas. Quase tudo que a dona Andréia usa na cozinha e consome na mesa é produzido aqui mesmo, em volta de casa. Mas na falta de um quintal assim, melhor escolher bem o que comer para realmente se servir de saúde. Consumidores de vários estados do país foram vítimas de um golpe aplicado por uma falsa empresa de crédito. Além de terem pago dívidas que não eram deles, ficaram com o nome sujo na praça. Ele sai de casa às 2 da manhã, entrega pães feitos pela mulher e quase caiu para trás ao receber uma carta da Serasa indicando a dívida com uma empresa de crédito no valor de R$ 805, mais da metade da renda do mês. Não fiz a dívida, não conheço a empresa, nunca ouvi falar, não sei onde fica. Pauliano fez trabalho de detetive. Procurou o registro da suposta empresa. Não consegui encontrar a princípio. Aonde eu ia, todos os órgãos públicos que eu ia, ninguém tinha o CNPJ para me fornecer. Telefonou dezenas de vezes. Telefone programado para não receber chamadas. Ele até foi aos endereços que constavam como sendo da Unidas Assessoria. Um deles é uma lotérica, no outro, uma farmácia. Pauliano foi à Serasa, relatou tudo o que investigou sozinho. Disse ser vítima de um golpe. Mas o que ouviu do atendente foi: essa empresa tem contrato com a gente, logo não pode ser fraude. Há muitos registros de casos semelhantes em São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Santa Catarina. Com medo de ter o crédito negativado, muita gente cai na armadilha, paga e dificilmente vai ter o dinheiro de volta. Pauliano conseguiu evitar o prejuízo, mas ficou com nome sujo na praça. Fiquei indignado. Trabalho tanto, custo para ganhar o dinheiro, para vir uma pessoa assim do nada e subtrair aquilo que eu ganho assim tão facilmente. É indignação. Bom, a Serasa informou também que é vítima do golpe e que já cancelou os contratos suspeitos. Disse ainda que está avaliando as providências legais a serem tomadas. Grávidas de Belém exigem o cumprimento de uma lei federal que garante pelo menos um acompanhante na sala de parto. O Ministério Público investiga a denúncia de que hospitais estariam proibindo a entrada de parentes. 3 anos se passaram desde o nascimento de Heitor, mas Raquel e Felipe ainda não se conformam com o que aconteceu no dia que deveria ter sido tão especial. A gente tinha um aparato todo dentro da bolsa, com câmera fotográfica, com câmera de vídeo, para aqueles primeiros registros, aquelas emoções que são incrivelmente indescritíveis e únicas na vida de qualquer casal. Felipe não pôde assistir o parto do filho. Hoje, o casal participa de um grupo que luta pelo cumprimento da lei federal que garante um acompanhante à mulher que vai dar à luz. Por causa do descumprimento, Renata, mãe de Maria Vitória, de 1 ano e 9 meses, teve depressão pós-parto. Eu achei que pelo menos eu poderia ter alguém do meu lado segurando minha mão na hora que minha filha estivesse nascendo. E aí não aconteceu. A Samile está grávida de 5 meses e ela e o marido decidiram entrar para o grupo de pessoas que defende o parto humanizado desde que soube que estava grávida. Por quê, Samile? As mulheres, durante a gestação e principalmente no momento do parto, né, elas ficam muito fragilizadas. Né? Então, eu acho que o acompanhante é de fundamental importância para garantir uma segurança maior para a mulher. Os hospitais denunciados pelas mulheres negam impedir um acompanhante na sala de parto. O Ministério Público Federal investiga o caso. Isso é preocupante porque é fundamental que a parturiente, né, possa sim ter um acompanhante no momento do parto, tanto antes, durante e depois do parto. Não é caso de ter uma psicóloga, é caso de ter a minha irmã, o meu marido, alguém que me ame, que esteja lá do meu lado.
Com certeza. 6h53. Hora de saber os destaques da segunda-feira no DF no ar. Juliano Cartacho, bom dia. Bom dia, Lívia Braz. Bom dia para você de casa. Uma ótima semana. Lívia, o fim de semana foi de acidentes nas rodovias que cortam o Distrito Federal. Na BR-020, uma estudante teria cochilado ao volante e acabou caindo com o carro em uma vala. O carro só parou quando entrou na vala. A frente e o teto ficaram destruídos. Os amigos e parentes da motorista, Rayane Reis, viram o veículo com os pneus para cima e ficaram impressionados. Rayane estava numa chácara, participando de uma vigília da igreja. A gente estava numa vigília e acabou a oração, a gente descansou um pouco e um amigo dela tinha que trabalhar. Aí, no momento que ela veio deixar ela em casa, eu acho que na volta ela cochilou no volante. A motorista seguia nesta pista aqui da BR-020, sentido Plano Piloto, Planaltina. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, ela dormiu ao volante e terminou perdendo o controle da direção. Invadiu aqui o canteiro central. As marcas ainda estão aqui, ó, na grama. Ela ainda tentou frear várias vezes, mas não conseguiu. O carro parou bem aqui na vala. Vou mostrar aqui, ó. Ainda tem parte do vidro aqui no chão, mais vidro aqui, ó. O carro parou com as 4 rodas para cima. Aqui também, ó, tem uma garrafa d'água que a motorista estava tomando, documentos pessoais. Por sorte, ela estava com... Não deu para mostrar na reportagem, mas por sorte ela estava usando o cinto de segurança, Lívia, e apesar da violência do acidente, ela escapou apenas com susto mesmo, né? Alguns ferimentos leves, luxação por conta do cinto. Agora, fora isso, inteiraça. Depois de um acidente como esse aí, quem passa pelo local e dá uma olhada nessa imagem, imagina logo, né? Ah, não sobreviveu ninguém. Agora, Lívia, não dá para passar a noite inteira acordado, seja trabalhando, seja em balada, seja em vigília, seja lá o que for. Passar a noite inteira acordado e dirigir é risco demais, né? Risco demais, Juliana. A gente sabe que existem leis, como a lei seca, que coíbe, né, o fato do motorista beber e dirigir. Agora, o fato de passar uma noite inteira acordado, seja fazendo o que for, e logo depois pegar o volante, a gente sabe que é um perigo muito grande e o resultado tá aí, né? Por sorte, essa motorista escapou viva e sem grandes ferimentos. Tá aí o susto. Pois é, 6h55. E em São Sebastião, imprudência no trânsito. Um motorista em alta velocidade perdeu o controle do carro e atropelou um pedestre. Depois do crime, ele fugiu sem prestar socorro. O acidente foi no bairro Vila Nova, em São Sebastião. Salvador de Souza Araújo, de 38 anos, estava na porta de casa quando foi atropelado. Segundo testemunha, Salvador conversava com vizinhas aqui, na calçada, quando um carro veio ali do final da rua em alta velocidade. Perdeu o controle e acertou o meio-fio. Então o motorista virou, veio para este lado e acertou o Salvador, que foi arremessado por alguns metros até aquele portão. Ainda, de acordo com as pessoas que viram o acidente, o motorista do carro fugiu sem prestar socorro. Quem viu o acidente ainda conta que o motorista estaria bêbado e em alta velocidade quando atropelou o homem. Salvador foi levado para a UPA de São Sebastião, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Na delegacia, o dono do carro envolvido no acidente afirmou para os policiais que não era ele quem dirigiu o veículo e colocou a culpa em um amigo. Mas a desculpa não colou muito, não. A polícia investiga o caso. O motorista do veículo, mesmo não sendo, ou melhor, o dono do veículo, mesmo não alegando não ter sido ele, vai ter que se explicar sim, vai ter que responder sim, porque a responsabilidade é dele. A mesma coisa acontece, por exemplo, quando você entrega a chave do seu carro na mão de um flanelinha, né? Já aconteceu várias vezes, inclusive com colegas nossas, deixaram o carro na mão de flanelinha, quando descobriu, foi a ligação da polícia dizendo que o cidadão estava fazendo transporte pirata do outro lado do Distrito Federal. Isso quando eles não fazem racha aqui, né, no Parque da Cidade, realmente é um grande perigo. Por aí vai. Nesse caso aí, a imprudência triplica, porque além de tudo ainda atropelou e matou um pai de família. São 6h57. Daniel Yamanaka, as primeiras informações do trânsito numa segunda-feira com neblina em alguns trechos do Distrito Federal. Dá para ver nas imagens do Castelo. Daniel, muito bom dia. Bom dia, Juliano. Bom dia a todos. Imagens ao vivo aí daquele balão de ligação dos condomínios, Juliano, com a ponte JK. O balão que liga a Estrada Parque JK, essa ligação dos condomínios aí de São Sebastião também, Paranoá. E aí o motorista, praticamente todos os motoristas com os faróis acesos. Você vê lá ao fundo, olha, a névoa já muito densa, né?
É um pedaço mais alto, um pouco aí perto do plano piloto, e a névoa bastante densa nesse início de manhã. O asfalto está seco, não chove, mas mesmo assim o motorista tem que tomar muito cuidado, que a visibilidade está comprometida aí, né, Juliano? Pois é, Daniel, desde sexta-feira da semana passada, a neblina toma conta de algumas áreas, né, do Distrito Federal. Nós comentávamos na sexta-feira que durante a madrugada Águas Claras desapareceu praticamente na neblina, Vicente Pires também. Aconteceu mesmo no domingo foi até bem mais tarde, volta de 7, 8 horas da manhã. Águas Claras ainda estava completamente encoberta por uma neblina densa, e agora, segunda-feira, o motorista tem que ficar atento. Pode ligar farol de milha, Daniel? Ou melhor só ligar o farolzinho mesmo? Pode sim, ajuda também farol de milha. Essa pista que o Elon mostra pra gente ali é descida para Ponte JK, a estrada parte JK. E como a gente vê aí, Juliano, o plano piloto desapareceu, né? Você falou aí que não dava para ver muita coisa, olha, o plano piloto sumiu lá no fundo. A gente não vê nem a descida, nem a ponte, nem o plano piloto, né? Pois é, tudo encoberto por neblina. Daqui a pouco, se o nosso helicóptero conseguir decolar por conta desse mau tempo, inclusive fim de semana foi de muita dor de cabeça para brasilienses, paulistas e tudo mais, porque os aeroportos foram fechados. Aqui em Brasília, inclusive, Daniel, uma história interessante. Uma colega vinha de Cuiabá. Na verdade, ela seguia para o nordeste do país. O voo dela fez uma escala aqui em Brasília, só que nessa escala ela teve que passar quase 4 horas dentro do avião. E como não tinha mais o que fazer, ficou conversando com a gente, né? Ficava mandando mensagem, falando, vão servir o almoço agora. Imagina, Daniel Yamanaka, ela, no caso, viajava com 2 crianças, você passar 4 horas dentro de um avião pousado, né? E conseguir controlar essa criançada, hein, Daniel? É difícil, né, Juliano? Você sozinho já é difícil passar esse tempo todo parado ali dentro, né? Lívia Braz, fim de semana complicado, né? Complicadíssimo, e a gente viu que esse mau tempo aí foi durante principalmente o comecinho da manhã, e não foi só em Águas Claras não, Juliana. Aqui no plano piloto também estava difícil dirigir. Quem saiu de casa bem cedinho, a visibilidade estava bastante baixa, todo mundo saindo com o farol aceso, que é o procedimento correto, isso aí, né? Nem parece Brasília, né? Que é Nem isso, a Europa é aqui, Daniel. Como diz o Juliano, a Europa é aqui. Olha que imagem impressionante. Atenção, você que vai sair agora da região dos condomínios lá do Jardim Botânico, São Sebastião também, ou você que vem do entorno, você que vem de Unai, tem muita gente que vem de Cristalina também ali por cima, por Unai, pega essa estrada também. Todo cuidado é pouco, atenção redobrada, São Sebastião, todo mundo, por conta dessa neblina que toma conta de partes mais altas do Distrito Federal. Ela deve perdurar ainda pelo menos até umas 8, 9 horas da manhã, quando o sol forte consegue dissipar isso aí. Até lá tem que tomar todo cuidado. Como disse o Daniel, mantenha a distância do veículo da frente, acenda o farol, até farol de neblina, nesse caso aí é permitido, como o próprio nome diz, né, o Juliano Cartacho. Liga o farol de neblina para que o outro veículo possa te ver, respeite os limites de velocidade, nada de aproveitar para correr. Eu quero saber daqui a pouco como está o trânsito em outros pontos do Distrito Federal. Você que vai sair de Ceilândia sentido plano piloto, pode ficar ligado no Direto da Redação, no DF no Ar. Você que vem de Sobradinho também, temos informações sobre a faixa invertida, saber como é que foi a primeira semana da faixa invertida. Tudo isso você de casa vai ficar sabendo ao longo da nossa programação. Agora, o Elon, mostra o outro lado, por favor. Nesse sentido aí, vira para a direita a câmera, deriva para a direita. Nesse sentido aí, vai para a Ponte JK. Agora, você que vai para a direita do vídeo, que segue reto aí, vai lá para a região do Lago Paranoá. Né? Vai lá para a barragem do Lago Paranoá, acessar o Itapuã, o Paranoá também, vai para Sobradinho, Planaltina. Por lá também, olha só como é que daqui a pouco o carro vai desaparecer, olha lá. Exatamente, logo no começo aí do acesso aos condomínios e também essa região toda que você citou aí, Juliano, já não dá para ver nada, né? Ô Daniel, fazendo um cálculo grosseiro aqui pelo visual, você tem o quê? Uns 200 metros de visibilidade no máximo? É, por aí, Juliano. No máximo, né? Agora, Juliano e Daniel, a boa notícia que a gente tem reparado aqui é que praticamente todos os motoristas e motociclistas estão sendo prudentes, andando em velocidade permitida, velocidade baixa, né? E também com os faróis acesos, né? Pelo menos isso para garantir a segurança. Pois é, olha só essa imagem, Lívia. O carro praticamente desaparece. O Elon está tendo que tentar corrigir na câmera pra gente mostrar. Olha lá vem. Aquilo é um carro que tá vindo do outro lado de lá. Tá parecendo região serrana, né? Pois é. É o primeiro sinal de que o frio começa a chegar aqui no Distrito Federal, né? A tendência é que ele agora
fique um pouco mais, pelo menos até meados de julho, agosto, mais ou menos, aquele climazinho mais frio, mais gostoso. Pelo menos as madrugadas, né? Já que os dias são madrugadas. sempre ensolarados aqui em Brasília, principalmente na época da seca, na época do inverno. Então as madrugadas acabam ficando um pouquinho mais frias. É hora de tirar o casaco do armário, né, Gil? Pois é, o pessoal come um pouquinho melhor, se veste um pouquinho mais bonito, dá mais aquela caprichada para sair à noite. Agora tem que tomar cuidado, principalmente com idosos e crianças de colo, crianças pequenininhas. Sempre agasalhar, colocar gorro, se possível coloca um cachecolzinho. Evita sair nessa friaca danada que está fazendo aí, né? Tenta se adaptar. O brasiliense tem isso, né? Até porque nós temos aqui as 4 estações do ano ao mesmo tempo em pontos diferentes do DF. Pois não, Daniel? Agora, só para passar informação para o telespectador também, olha, nesse momento faz aí uma média de 19 graus no Distrito Federal e a expectativa é de que a temperatura máxima chegue aos 27 graus durante a tarde, lá perto das 3 horas da tarde. O dia deve ficar assim com céu nublado, encoberto e com chuva durante o período da tarde principalmente, né? Mas nesse início de manhã, em boa parte do Distrito Federal, a situação é essa daí, o motorista tem que sair ligado agora com muita iluminação no carro, né? Faróis acesos, se tiver o farol de neblina também pode acender nesse momento, é bom para a visibilidade inclusive do próprio motorista, para ter segurança para ele, porque quando você se mostra no trânsito, você garante segurança também para você e para os outros, também para os pedestres que fazem parte desse trânsito todo aí. Até para evitar que outros acidentes como aquele que nós já mostramos aconteçam ao longo aí do dia, né? São 7 horas e 4 minutos agora na capital do país. E mais um crime misterioso em Taguatinga. Homem é executado no meio da rua em plena luz do dia. Curiosos, os moradores saíram de casa para saber o que tinha acontecido. Todos assustados. A gente entra dentro de casa, não tem mais nem vontade de sair, com medo. A maioria das pessoas estava almoçando. Ouviram vários disparos que vieram da rua. Me parece, foi 4 tiros seguidos. A área foi isolada. Uma viatura da Polícia Militar ficou no local. A vítima foi João Francisco. Ele tinha 27 anos. Estava passando por esta área aqui na QNG 27. É um local que aos finais de semana tem pouco movimento. Fica entre uma creche e uma escola pública. Segundo alguns moradores, o rapaz que estava passeando de bicicleta teria levado 4 tiros nas costas. Não resistiu e morreu na hora. A polícia não soube falar o motivo da morte, mas os moradores acreditam que tenha sido acerto de contas, disputa por território de tráfico de drogas. A 17ª Delegacia está investigando o caso. Algumas testemunhas já prestaram depoimento. Seu Francisco decidiu que aqui na QNG não fica mais. Daqui a menos de 30 dias eu estou mudando daqui. Eu não fico mais nesse local. E assim como o seu Francisco, vários outros moradores lá da QNG tomaram a mesma decisão. Você passa por lá, Lívia, e vai ver várias faixas de vende-se, de aluga-se. Quer dizer, as pessoas estão migrando por conta da violência. Ninguém aguenta mais essa situação. Muitas e muitas vezes a gente sabe, claro, são crimes relacionados ao tráfico ou ao consumo de drogas, mas mesmo assim esse tipo de crime acaba fazendo vítimas inocentes com balas perdidas, com assaltos, com sequestros, com estupros, com tudo mais. E aí, em especial, você vê um homem sendo executado com 4 tiros pelas costas por volta do meio-dia. Quer dizer, todo mundo em casa, pai, mãe, filho, ouvindo aquilo, sabe-se lá o que é que poderia ter acontecido. Você vê a imagem clara, a 17ª Delegacia acompanha o caso, a Polícia Militar está nas ruas para tentar garantir essa segurança, mas o problema é que tem muito traficante, muito usuário para pouco policial. Agora são 7 horas e 7 minutos. Depois que o jornalismo da Record denunciou um surto de uma bactéria mortal, o GDF decidiu fechar a maternidade do Hospital Regional de Ceilândia. Até agora, 7 bebês já morreram na unidade, 2 deles vítimas da bactéria Serratia. A Secretaria de Saúde confirmou a 7ª morte de bebês no Hospital Regional de Ceilândia. A criança prematura morreu na manhã de sábado. A causa ainda é investigada. Há outros 8 bebês na UTI neonatal. 2 deles estão com a bactéria Serratia, que causa baixa imunidade, anemia e outras infecções.
Os médicos ainda investigam se mais uma criança foi infectada. Por causa da presença da bactéria, a Secretaria de Saúde resolveu fechar a maternidade, onde ficam a UTI neonatal e a enfermaria. Por enquanto, só vão ser feitos partos de emergência. As mães e os bebês que continuam internados ficarão isolados até receberem alta. A ideia é esvaziar a UTI gradativamente. A maternidade do Hospital de Ceilândia é a maior do DF em número de partos. São em média 20 por dia. O local ainda não tem data para voltar a funcionar. O Corpo de Bombeiros e o SAMU já foram orientados a levar as mulheres em trabalho de parto para os hospitais mais próximos. A secretaria reconhece que a mudança pode deixar as outras unidades ainda mais superlotadas. A superlotação dos hospitais não pode ser motivo para não receber e nem motivo para que se receba onde não se deve. Para garantir a segurança de quem está internado, materiais de limpeza e antibióticos vão ser trocados. Também será feito um novo treinamento com os funcionários. A secretaria não descarta a infecção por uma outra bactéria. O alerta vermelho está ligado, Lívia, todo mundo atento. Nós já denunciamos esse caso, inclusive o jornalismo da Record foi o primeiro no Distrito Federal a chamar a atenção para esse problema, ainda no dia 2 de abril. No dia 2 de abril, hoje já dia 15, nós fizemos um pedido à Secretaria de Saúde, por conta de denúncias que chegaram ao nosso jornalismo, um pedido de esclarecimento sobre esse problema. Eles nos mandaram uma nota na época dizendo que não tinha bactéria, que não tinha contaminação, que não tinha problema nenhum. Veio a primeira morte, veio a segunda, agora 7 casos suspeitos, 2 pelo menos confirmados, há a possibilidade de que um terceiro também tenha acontecido por lá. Isso aí só os exames, só os laudos vão poder dizer para a gente. E a pergunta que pais e mães se fazem agora é por que a demora em tomar essa decisão. 7h09, daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre isso. Em São Paulo, a família de um jovem baleado em um assalto acusa um hospital de omissão de socorro. A vítima ficou caída na calçada sem atendimento. Para os parentes, a demora no atendimento pode ter custado a vida dele. O irmão gêmeo da vítima chora e abraça o casaco com as marcas dos 3 tiros. A namorada que viu tudo também se desespera. Douglas Gonçalves tinha 25 anos. Esse era o meu filho. Trabalhador, honesto, carinhoso, filho, amigo. Eram 5h30 da manhã, Douglas levava de moto a namorada até o ponto de ônibus. 2 homens armados se aproximaram e anunciaram um assalto. Testemunhas contaram que os criminosos jogaram a moto contra o casal. Os 2 caíram no chão e Douglas foi atingido pelos disparos. Douglas foi baleado aqui, bem na frente do hospital. A família disse que os funcionários não ajudaram a socorrer o mecânico. Orientaram a namorada a ligar para o resgate. A mãe do rapaz chegou minutos depois e, com a ajuda de outras pessoas, levaram Douglas para dentro do hospital. Você jurou lá? Eu vou salvar vidas. Agora me diz, o rapaz caiu aqui. Talvez esses 15 minutos que demorou para ele ser socorrido, ele poderia estar vivo agora. O hospital disse que a equipe não saiu para prestar atendimento por questões de segurança e que em casos como este, o SAMU deve ser acionado. Para a família, Douglas é também uma vítima da omissão de socorro. Não foi na rua, não foi no farol, não foi numa esquina, foi de frente a um hospital. O hospital poderia sim ter socorrido ele. Que país é esse? Em 7h11, um estudante de 17 anos foi baleado por um colega dentro da escola no município de Lauro de Freitas, na Bahia. Chocados com tanta violência, os pais dos alunos corriam em busca de notícias. Tô tentando ligar para ele, tô conseguindo. Aflita, Dona Maria só sossegou quando viu os netos. Minha neta estava do outro lado, mas graças a Deus não foi ferida. Os tiros foram no pátio da escola. Eu estava na sala de aula de cabeça baixa quando eu só vi o disparo. Era pouco mais de 7 da manhã. Jacó tinha acabado de chegar e conversava com uma funcionária do colégio. De repente, Leonardo sacou a arma e atirou em Jacó. Foram 5 disparos. 3 atingiram o adolescente. Antes de fugir, Leonardo ainda atirou para cima. Se existe algum motivo para isso, nós desconhecemos, porque não houve briga antes na escola.
Os dois estudantes têm 17 anos. A escola conta que tanto a vítima quanto o atirador são bons alunos e nunca houve nenhum caso de agressão entre eles. Por isso, todos estão surpresos. Para a polícia, o mais provável é que o motivo seja ciúmes. A diretora do colégio conta que Jacó é muito querido por todos. O pai do jovem baleado quer saber agora como o aluno conseguiu entrar armado na escola. Eu fico tentando entender como é que esse jovem conseguiu essa arma. Porque eu tenho certeza que ele não tem nenhum espaço de conseguir uma arma. Porque eu sou pai e sei que ele não tem espaço. Jacó já passou por 2 cirurgias. O estado dele é estável. A boa notícia é que o governo lança hoje, o governo aqui do Distrito Federal, às 3h, Lívia, uma campanha pelo desarmamento infantil. A gente vai falar sobre isso mais tarde no DF no Ar. São 7h13. Olívia, agora há pouco nós falávamos sobre o frio. Mas o friozinho de outono no sul e sudeste do país e as mudanças bruscas de temperatura provocaram uma onda de problemas respiratórios, principalmente entre as crianças. Os médicos recomendam que elas aproveitem a campanha de vacinação contra a gripe, que começa hoje. O pronto-socorro deste hospital é o termômetro da mudança de clima. Em pleno sábado pela manhã, lotado de crianças. O nariz escorrendo, os olhos lacrimejando e a tosse constante são sintomas que preocupam. O Davi tirou o sono da Débora, com quase 2 anos, segunda vinda ao hospital. A gente acaba trazendo para ter uma melhor medicação, né, um melhor acompanhamento. Só aqui no pronto atendimento, o movimento chega a crescer 40% nesta época do ano. São mais de 450 consultas por dia. A campanha nacional de vacinação contra a gripe começa já na próxima segunda-feira. A meta do governo é imunizar pelo menos 32 milhões de pessoas. Isso representa 80% do público-alvo a ser atingido. E as crianças estão entre as prioridades. Devem ser vacinadas crianças de 6 meses a 2 anos de idade, idosos, gestantes, indígenas, pessoas privadas de liberdade e mães até 45 dias depois do parto. Estudos demonstram que a imunização pode reduzir em até 45% as internações por pneumonia e até 75% as mortes causadas pelo vírus influenza. Claro, resfriados, essas coisas momentâneas vão acontecer, mas a vacina vai proteger contra aqueles casos mais graves e o custo-benefício é maior o benefício mesmo. Realmente, os grupos de risco não podem perder a data, né, Juliano? Principalmente agora, que são crianças até 2 anos de idade, mulheres grávidas, profissionais de saúde, indígenas e os outros grupos também podem se vacinar. Pessoas comuns como nós podemos nos vacinar, desde que seja numa clínica particular, pagando por isso. Eu acho que vale a pena, viu? É um investimento que vale a pena. Demais, Lívia. E olha, daqui a pouquinho, se você de casa ficou com alguma dúvida, quer saber direitinho quem pode vacinar, onde pode vacinar, quem não pode, se há contraindicação, daqui a pouco no DF no Ar, a Cristina Otaviano vai trazer todas as respostas para você. Não sai daí. Atenção, você mamãe, você papai principalmente, você que já é da melhor idade, fique atento, daqui a pouco todas as dicas sobre a vacinação contra a gripe que começa hoje. São 7h16. Um homem caiu do telhado de casa em São Sebastião. O eletricista Ademar Teodoro de Jesus, de 26 anos, caiu do telhado desta casa que aparece aí nas imagens, que fica no Residencial Oeste, em São Sebastião. Um vizinho de Ademar disse que estava em um churrasco e viu o homem caindo. Ele teria rolado por 3 andares e parou apenas no térreo. O corpo de bombeiros foi chamado e, por conta da gravidade dos ferimentos, Ademar foi levado de helicóptero para o hospital de base. E você vai ver no próximo bloco. Motorista dorme ao volante e capota o carro na BR-020. E polícia encontra carga de cerveja escondida, avaliada em R$150 mil. 4 homens foram encaminhados para a delegacia do Gama. Segundo a polícia, um deles trabalhava em uma distribuidora de bebidas. Foi demitido e começou a trazer cervejas de Minas Gerais para revender aqui no DF. Essa história é confusa, eu te conto daqui a pouquinho no próximo bloco do DF no Ar. José do Egito. A paixão por Azenate dá forças para José. Um amor proibido que vai enfrentar a dor da separação. Não podemos mais nos ver. Nesta quarta, 9h45 da noite. José do Egito. DF no Ar. Oferecimento.
Agricampo, da cidade ao campo, a mais completa. CIA Quadra 5C. Chegou a hora. Aqui em Planaltina chegou a hora de mais de 1.000 famílias receberem do GDF geladeiras novinhas. Elas vão substituir os modelos com mais de 10 anos que gastavam muita energia. Troquei a minha geladeira, troquei as 4 lâmpadas e eu notei uma redução na conta de energia. E com essa economia eu tô gastando em outras áreas da minha vida. Por todo o Distrito Federal, o GDF chega junto de quem mais precisa. GDF, chegando junto. Eu ganhei a bola do ano, a chuteira do ano, o pé do ano, ganhei o... Desculpa, mas esse carro aqui você não ganhou. Próximo! Test Drive premiado Fiat. Venha testar a sorte e aproveitar o IPI reduzido. Novo Uno Vivace, completíssimo, com airbag duplo e ABS de série, por apenas 30.990, ou com pequena entrada de 3.900, mais 60 parcelas de 698. Família. Não dá pra ganhar tudo. Saia na frente e garanta o presentão para a mamãe na Star. Multilaser Fan no Claro Cartão com câmera MP3 Player Rádio FM pega 2 chips por R$89. Você ainda ganha chip Claro mais recarga de R$8. O melhor presente para sua mãe é na Star. Agora todo mundo baixou os juros e está dizendo que aprova seu crédito. Mas e você? Aprova as condições que te oferece? No Banco do Brasil eu tenho capital de giro com mais prazo para pagar. Isso eu aprovo. Reformei a pousada e só vou começar a pagar daqui a 2 anos. Aprovado. Crédito para minha empresa direto no caixa eletrônico? Claro que eu aprovo. Crédito com as melhores condições é aqui. Eu aprovo. Banco do Brasil, bom para todos. Decolar.com é a minha agência de viagens. Decolar.com tem hotéis no Brasil e no mundo todo. Hotéis 3, 4, 5 estrelas. Melhor preço é no Decolar.com. São apenas 3 passos. Simples assim. Decolar.com. Eu compro meus hotéis pro mundo todo no Decolar.com. Todos os destinos num só lugar. Decolar.com. Decolar.com. Nós compramos no Decolar.com. E você? Decolar.com. Atenção, equipe! Está declarada a guerra! Só na Estação Fiat. Leve toda a linha com entrada de 10% e em 60 vezes. Estação Fiat. Juntos somos mais fortes. De volta com o seu DF no ar, são 7h20. Um estudo revela que o peso do equipamento carregado pelo policial militar durante as operações pode prejudicar o desempenho físico do PM em até 30%. Com base nessa pesquisa, a Rotan espera melhorar o condicionamento dos seus homens. Eles fazem parte da elite da Polícia Militar e estão na ponta do combate